Educa a criança ou ensina o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Provérbios 22. Boa tarde, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Ainda estou me recuperando de uma virose da viagem missionária, mas está dando para falar. Um pouquinho rouco. Aí vamos lá, vamos que vamos. Educa a criança no caminho em que deve andar. Vamos lá. Se você está chegando agora, o pastor João Neres está aqui desde 1º de julho de 2021 e já lemos 51 livros. Faltam 15 para nós lermos a Bíblia toda. Isso vai acontecer, se Deus quiser e se Jesus não voltar antes, até o dia 22 de agosto. Aleluia. Senhor Deus, eu oro pela paz de Jerusalém. Abençoe a cidade de Davi, cidade do grande rei, a cidade que está edificada sobre os montes, a cidade que está desenhada na palma das mãos do Senhor. Eu oro pela paz de Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Educa a criança no caminho em que deve andar. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor que a riqueza e o ouro. Então, o nome é algo muito precioso. E a pessoa que tem um bom nome, por mais que falem, por mais que alguém se levante, o nome que ele tem é uma fortaleza. As pessoas não vão acreditar, vão dizer assim, ó, fulano não, porque ele adquiriu uma confiança, uma moral na família, no trabalho, e até o chefe, até os amigos, muitas vezes até os inimigos dão testemunho por ele. Então vale muito, né, o bom nome. Vale mais do que muitas riquezas. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor fez. Né? Ou seja, só vaidade. Tem o ricão lá com muitas contas, com muito ouro. O pobre cumprimenta ali para recebê-lo na recepção. Mas o Senhor fez os dois. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O prudente vê de longe e diz, não vou passar por ali. O simples aqui é o tolo. Ele diz, não, vai dar tudo certo. Ele não avalia o perigo e aí se dá mal. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. É a recompensa por ser humilde. Espinhos e laços há no caminho do perverso, e o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Sai fora, chuta que é laço, sai do caminho do perverso. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Bem, eu não grifei, mas aqui, ó, o mouse está aparecendo para vocês. Educa a criança no caminho. Não é indicar o caminho, é indicar no caminho. Indicar o caminho é dizer assim, meu pai me chamava de João, minha mãe me chamava de Joãozinho. Ela dissesse, Joãozinho, caminha ali. Ela estaria ensinando o caminho. Mas a Bíblia manda ensinar a criança no caminho. Ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Eu ajudava o pastor Mateus, estivemos agora na caravana missionária, caminhando pela fé,
E eu ajudei numa congregação, numa favela muito braba aqui do Rio de Janeiro, muito pesada. E o traficante, líder do tráfico na favela, chegou com o filho e entregou na porta da igreja. Falou: pastor, cuida dele. Eu não quero que ele entre pelo caminho que eu entrei. Então aquele homem, apesar de demonstrar um certo temor, ele queria que o filho conhecesse o caminho, mas ele não estava no caminho. O pai deve estar junto no caminho. Não mande seu filho para a escola dominical. Venha com ele. Seja o exemplo. Chegue cedo. Chegue no horário. Então, eduque no caminho. É deitando-se e levantando. Tá? É ensinando o tempo todo no caminho. Não ensinar o caminho. É ali, vai por ali. Tá bom? Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Os malignos descobriram esse versículo e eles também se apropriaram em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, da educação para ensinarem coisas erradas às crianças. Que o Senhor repreenda. Que o Senhor repreenda. Que o Senhor afaste do nosso meio homens maus, malignos, que querem corromper as nossas crianças com ideologia de gênero e outras coisas. O rico domina sobre os pobres e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha aí, cuidado, não fique na mão de quem empresta, porque senão você está sendo um escravo. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá seu pão ao pobre. Ou seja, é aquele que não vê a maldade. Se a pessoa está pedindo, ele dá e ele será abençoado, né? Porque ele deu seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. Escarnecedor é aquele que zomba de tudo, ele é zombador, ele é uma pessoa murmuradora, ele fala mal de todo mundo, ele separa os melhores amigos, ele semeia contenda entre irmãos, ele é mexeriqueiro, é também chamado aqui de escarnecedor. Ele é também chamado de maldizente. Maldizente é isso aqui, maldizente, escarnecedor. Tira ele do meio, que a contenda acaba. O que ama a pureza de coração é amável de lábios, e é amável de lábios, será amigo do rei. Ou seja, aquele que é puro, aquele que sabe se expressar, aquele que fala coisas corretas, ele é amigo do rei. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso, o leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. É pior do que eu com essa virose. Preguiçoso, só misericórdia. Ele diz que um leão está lá fora e não dá para ele trabalhar. Aí amanhã ele diz a mesma coisa, né? E assim ele vai levando, deixando a vida lhe levar na miséria. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Ou seja, vai cair na lábia da mulher prostituta, se o Senhor se irá e vai deixar cair nas mãos dela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Ou seja, uma surrinha, como a gente levava antigamente, né? Não mata, pelo contrário, traz vida, correção e pessoas íntegras, né? Aí
a coisa foi evoluindo, você mal pode falar alto com a criança e querem lhe processar, é isso? Mas a Bíblia manda corrigir, tá? Corrigir com a vara da correção. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. Oprime o pobre e dá ao rico, vai empobrecer. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Que é Salomão falando, o conhecimento dos provérbios, e aqui também o conhecimento da palavra. Porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, as guardares as palavras, se aplicares todas elas, as palavras, aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Ou seja, para que você confie em Deus, eu estou te ensinando isso hoje. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem. Ou seja, quando você for arguído, você vai ter argumento, porque você tem bagagem, você aprendeu. Tem gente que quer ensinar sem aprender, né? Não roubes ao pobre, porque é pobre. Nem atropeles na porta ao aflito. Coitado, já é pobre, né? Se tem uma coisa que eu tenho muita raiva, é do ladrão miserável, homem mau, que rouba uma pessoa que está, por exemplo, vendendo na feira. Ele tem um trocadinho. Aí ele rouba a pessoa que está dirigindo um carro de aplicativo e a pessoa está com aquele pouquinho, ganhando tão pouco. Aí vem o miserável e rouba o pobre. Só Deus, né? Não que roubar seja certo, mas se ele tem que roubar, roube quem tem. Mas tirar daquele que tem um pouquinho só e está lutando para sustentar sua família, que às vezes só tem aquele, às vezes não pagou a luz ainda, não tem gás para a semana, né? E vai um indivíduo desse e rouba, né? Com o conselho de algumas autoridades que dizem que é para tomar uma cervejinha. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que as roubam, ele lhes tirará a vida. E aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Porque o Senhor defenderá sua causa em juízo. A causa de quem? Do pobre. Daquele que estava só com um pouquinho, o ladrão foi lá, maldito, e tirou dele. Estava levando a comprinha para casa, a comida da criança. Aí diz, se roubar ele, Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. O Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam os pobres, ele lhes tirará a vida. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Bem, falamos da mulher rixosa, né? Mas aqui no 22 fala também do homem briguento. Você está perto do homem briguento, colérico, vai arrumar problema. Ele vai arrumar problema na portaria, na entrada e na saída, na ida e na vinda. Ele vai arrumar problema onde passar. E se você estiver junto, você vai junto também para a cadeia. Para que não aprendas as suas veredas, olha aí, e tomes um laço para a tua alma, sai de perto dele, que ele vai te levar para a furada. Não esteja entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas, olha aí. Não se meta. Se você já está podendo pagar a sua, né? Vai ser fiador dos outros. Cuidado.
Pois se não tens com o que pagar, olha aí, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti? Se você não tem com o que pagar, por que está sendo fiador do outro, se você não tem como pagar nem a sua dívida? Não removas os antigos limites que teus pais fizeram, que aqui em outra tradução fala os marcos antigos, e muita gente não sabe o que são marcos antigos. Eram aquelas estacas que você colocava marcando o terreno. Então vinha o bobinho, como diz aqui o carioca, vinha o bobinho, o vizinho viajava, então ele removia os marcos, botava mais para cá, o terreno dele ficou maior, né? Só que Deus viu, alguém viu, e mesmo que ninguém da terra tenha visto, o Senhor viu dos céus. Então não remova os antigos limites que teus pais fizeram, ok? Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. O homem diligente, aquele que trabalha bem, alguém vai olhar e vai dizer, tem que trabalhar com o rei, ele é muito bom. E aqui acabou, Provérbio 22, educa a criança no caminho, não o caminho, não é ensina o caminho, ensina no caminho que deve andar. Amanhã continuamos com Provérbio 23. Olha aí, Radassa, querida, você já conseguiu mais uns 30 de ontem para cá, ou mais. 5.633, chegando aos 6.000 já já. Aleluia. Deus abençoe, meus amados, cada escrito, os livros estão aí para vocês consultarem. Tem gente que está acompanhando os livros antigos, glória a Deus. Irmã Rosana, lá do Mato Grosso, Deus abençoe minha irmã, ela está acompanhando os livros que já passaram, e Deus vai abençoar ela e todos aqueles que consultarem os livros que já foram gravados. Estão todos aí na playlist, é só digitar Pastor João Neres playlist, e tem lá a lista de todos os 51 livros que já foram lidos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe a nação brasileira. Eu rogo que o Senhor cumpra Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem. Cremos que estamos debaixo dessa promessa e oramos assim pelo Brasil, em nome de Jesus. Amém. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados. Até amanhã, se Deus quiser, com mais uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Antes de sair, compartilhe com alguém da sua família, em nome de Jesus.